Olá pessoal, boa noite, não é? Saúdo vocês com a graça e com a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu sou o Bispo Rosivaldo Melo e nós estamos aqui em mais uma leitura, não é, do livro de Gênesis. Nós estamos hoje lendo o capítulo 9, ok? Nessa leitura bíblica e comentário versículo a versículo, não é? Nós começamos pelo livro de Gênesis. Começamos pelo capítulo 1 e agora nós vamos seguir, não é? Nós começamos pelo capítulo 1, estamos no capítulo 9, hoje nós vamos ler o capítulo 9, ok, do livro de Gênesis. Pega a sua Bíblia para acompanhar a leitura e os comentários. Glória a Deus. Paz do Senhor aí, não é? Os irmãos que estão nos acompanhando, glória a Deus, estão entrando aqui na live. Então, nós estamos lendo a Bíblia, tá certo? O livro de Gênesis, começamos pelo livro de Gênesis e estamos começando versículo a versículo. Paz do Senhor a todos, né, que estão aqui nos acompanhando. Deus abençoe, é um prazer estar com vocês aqui. Então, vamos fazer uma oração para que possamos ter a revelação do Espírito, o entendimento da palavra e que essa palavra fique guardada em nossos corações. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós estamos aqui, Senhor Deus, nesta noite, louvando e agradecendo o Teu nome, Senhor Deus, declarando que o Senhor é Deus, que cremos na Tua palavra, que o Senhor é o único Senhor, que o Senhor é aquele que pode mudar a história do homem, que através do Teu Santo Filho amado, meu Deus, a salvação chegou à humanidade. Senhor Deus, nos dá revelação e entendimento pelo Espírito da Tua palavra, Senhor Deus, para que essa palavra possa encontrar, Senhor Deus, o nosso coração, a nossa vida e possa trazer mudança, traz revelação, entendimento, conhecimento e armazenamento dessa palavra em nós. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Amém, Wellington. Estava aguardando, glória a Deus, não é? Irmão Edinaldo entrou agora, não é? Nós estamos aqui com um convidado ilustre, não é? A MP Cel, não é? Do nosso diácono Marcelo Honorato, né, aí, o futuro pastor aí, ele e a Poliana, aí em São José da Tapera, glória a Deus, saudação aí a todos, a paz do Senhor, irmã Apolônia, glória a Deus, irmã Patrícia, Felipe, irmã Apolônia, Nathalie, entrou primeiro aí a Nathalie, glória a Deus, paz do Senhor, boa noite, Nathalie. Então vamos embora, vamos começar, amém, a leitura desta palavra. Então, leitura e comentário, versículo a versículo. Então, a palavra começa assim, versículo 9, o tema é a aliança, ok? A aliança estabelecida entre Deus, tá certo, e o homem. E o tema, né, é a aliança, né? E a palavra começa assim. E abençoou Deus Noé e seus filhos, e lhes disse, sede fecundos, e multiplicai-vos e enchei a terra. Esse é a mesma bênção que Deus libera sobre Adão. Então, esta mesma bênção está sendo liberada agora sobre Noé. Essa bênção com Noé está relacionada à bênção com Adão, a primeira bênção, ao propósito de Deus, sede fecundo, enchei a terra, multiplicai. Não é? O versículo 2 diz assim: o seu temor e o seu pavor serão sobre todo o animal da terra, e sobre toda a ave do céu, e tudo que se move na terra, e todos os peixes do mar, nas vossas mãos são entregues. Então, olha só. Então, o homem seria temido pela natureza, temido pelos animais. O seu temor e o seu pavor serão sobre todo o animal da terra. Então, olha só, serem entregue nas mãos dos homens se refere ao fato de que o homem seria capaz de domar, seria capaz de dominar, ok? Seria capaz, inclusive, de colocar esses animais, trabalhando para eles, usá-los na servidão, como o arar da terra, que se usa animais como cavalos, como bois, tá? Versículo 3 diz assim: tudo que se move e vive, sirvos-á para mantimento. Tudo vos tenho dado, assim como a erva verde. Então, olha só, todos os animais
Se assim o homem desejasse, poderia lhe servir de alimento. Então, a partir de agora, o homem está sendo liberado para comer carne. Então, a partir de agora, o homem está deixando de ser vegetariano e de comer legumes ou frutas, como estava em Gênesis 1, 29, e ele passa agora a ser um animal, um ser carnívoro, não é? O homem passa a ser um ser carnívoro agora e não mais exclusivamente vegetariano. Versículo 4 diz: mas a carne com sua vida, que é o seu sangue, não comereis. Então Deus proíbe o homem de comer a carne com sangue, tá? E existem aqui algumas razões para isso, mas o principal motivo é que o sangue pertencia a Deus. O sangue, ele era o sacrifício, ok? Oferecido ao Senhor. O sangue, ele era expiado, era expiação, ok? Que esse sangue, ele aponta para Cristo. Versículo 5 diz: porque certamente requererei o sangue de vossa vida, da mão de todo animal requererei, como também da mão do homem e da mão de todo irmão, de cada um requererei a vida do homem. Este versículo condena, por exemplo, olha só, veja que coisa interessante, não é? Vamos ler atentamente o que diz. Olha só. Deus requer de todo homem e de todo animal o sangue, tá? Veja o que ele diz: porque certamente requererei o sangue de vossa vida, da mão de todo animal requererei, como também da mão do homem e da mão de todo irmão, de cada um requererei a vida do homem. Então, Deus aqui está condenando toda a sorte de homicídios. Inclusive, o suicídio também está sendo condenado aqui. Porque o Senhor está falando que ele vai prestar contas. Este versículo condena o suicídio, assim como o homicídio. Essa é uma solene declaração da santidade de Deus na vida do homem. Então, qualquer homem que tira a vida de outro homem, o sangue daquele homem é requerido. Deus vai requerer esse sangue desse homem. E se o homem também tira a sua própria vida, esse sangue também vai ser requerido do homem. Versículo 6 diz: quem derramar o sangue do homem pelo homem, será o seu sangue derramado. Essa é uma lei. Ok? Nesta aliança, temos a instituição do governo. A passagem fala de assassinato a sangue frio. Neste caso, o Estado tem direito de tirar a vida do tal assassino, não é? O governo, o juiz, aquele que está governando uma tribo. Então, é aquela lei que vai ser estabelecida, que quem com ferro fere, com ferro será ferido. Ok? Então, quem matar seria julgado e condenado ao assassinato. Isso é uma lei estabelecida aqui em Gênesis, que não tem nada a ver com a lei de Moisés, que ainda vai surgir. Ainda continua o versículo 6, e ele diz: porque a imagem de Deus foi feito homem. A pena capital não tem como propósito definido por Deus servir como um empecilho, mas sim representar o valor intrínseco do homem, como o homem seria valioso ou precioso. Versículo 7. Mas vós sede fecundos e multipliqueis, povoai abundantemente a terra e vos multipliqueis nela. Então, olha só, é isso o propósito de Deus para o início da vida, do homem, tá? Se não fosse pela rebelião do homem contra Deus, pela ação de Satanás, o homem a terra estaria bastante povoada. Mas por que aconteceu aquela mistura que nós falamos entre homens e anjos? Então, Deus precisou
destruir não somente o homem, mas sim toda a natureza que estava contaminada. E aí, agora, Deus está começando uma nova multiplicação a partir de Noé e seus filhos. E falou Deus a Noé e a seus filhos com ele, dizendo, e eu, eis que estabeleço a minha aliança convosco e com a vossa descendência depois de vós. Sabe qual é o grande problema do mundo? É ignorar o que Deus diz. Se as pessoas aprendessem a ouvir e pôr em prática aquilo que Deus diz, conhecessem a palavra, buscassem entender a palavra, tudo ficaria mais fácil. Deus estabelece um pacto, aqui no versículo 9, um pacto Deus estabeleceu com Noé, e ia se estender a todos da sua descendência, ok? Em seguida, se estenderia a toda a humanidade. O versículo 9 é o que o Senhor está dizendo. Versículo 10. E com toda a alma vivente que está convosco, de aves, gado e de todo animal da terra, que convosco, desde todos os que saíram da arca até todo o animal da terra. Essa aliança inclui com toda a criação, inclusive os peixes. Versículo 11. Estabelecerei meu pacto convosco, que já não mais exterminarei toda a carne com águas do dilúvio, nem haverá mais dilúvio para destruir a terra. Então essa aliança garante que o mundo nunca mais seria destruído outra vez pelas águas. Versículo 12. E disse Deus, este será o sinal do pacto que estabeleço entre mim e vós, e toda a alma vivente que está convosco por gerações eternas. Então, Deus deixou um sinal, ok? Que sinal é esse? Olha o que diz o versículo 13. O meu arco tenha posto nas nuvens, o qual será por sinal da aliança entre mim e a terra. Então é o arco que nós conhecemos como o arco-íris. O arco-íris é um sinal da aliança dele com os homens, que as águas não mais destruiriam a terra. Então, o arco-íris ele é fruto justamente da evaporação das águas e a formação das nuvens, ok? Então isso está muito claro com relação à questão do arco-íris. E infelizmente, hoje, a gente vê um grupo que se apossou das cores do arco-íris para tentar, adotou essas cores como sendo sinal de diversidade. Mas, na realidade, as cores do arco-íris, elas tipificam a aliança que Deus fez com o homem, de não mais destruir a terra através da chuva. E será que quando eu trouxer nuvens sobre a terra, deixar-se-á ver então o meu arco nas nuvens, que é o arco-íris. Então me lembrarei do meu pacto que há entre mim e vós, e entre toda a alma vivente de toda a carne, e não serão mais as águas por dilúvio, para destruir toda a carne. Não significa isso que não há inundações locais. O que está falando é que não haveria mais um grande dilúvio sobre toda a face da terra. Versículo 16 diz, e estará o arco nas nuvens, e eu os verei para me lembrar da aliança perpétua entre Deus e toda a alma vivente de toda a carne que há sobre a terra. Nessa passagem é dita que a aliança é eterna. No hebraico significa que é um pacto da eternidade. Então, nunca o mundo vai se acabar por águas. Versículo 17. E disse Deus a Noé, este será o sinal da aliança que estabelecerei entre mim e toda a carne. Então, não é só entre Deus e os homens, mas é entre Deus e todos os animais. Porque os animais também foram, como é que eu posso dizer? Eles foram também punidos, ok? Punidos por esta ação, tá certo? De Deus que destruiu toda a carne, inclusive os animais. E esses
versículo 17. É uma aliança universal. Versículo 18. E os filhos de Noé que saíram da arca foram Sem, Cão e Jafé. Cão é o pai de Canaã. Toda a população da terra, desde os tempos do dilúvio, são descendentes de Sem, Cão e Jafé. Canaã é mencionada porque sua linhagem vai tornar-se inimigos implacáveis de Israel cerca de 800 anos no futuro. Versículo 19. Estes três são os filhos de Noé, e deles se povoou toda a terra. Significa que cada pessoa na terra morreu no dilúvio, com exceção desta família, que é justamente a descendência de Noé. Ok? Então vamos para o versículo 20. O versículo 20, tá certo? Chama-se, o tema do versículo 20 até o versículo 24 é a embriaguez de Noé. Queridos, eu gosto muito da palavra de Deus e eu tenho, sempre tive 100% de certeza que a palavra de Deus é verdadeira, porque a palavra de Deus não esconde, sabe, os atos falhos e pecaminosos dos homens de Deus. Então, infelizmente, hoje nós observamos que as pessoas tentam esconder seus atos errados, seus atos falhos. Mas a Bíblia, ela não esconde, ela mostra, por exemplo, uma grande falha aqui de Noé. Do versículo 20 ao versículo 24, nós vamos falar de toda essa situação constrangedora, tá certo? Envolvendo Noé e seus filhos. Então, olha só, o versículo 20 diz: E começou Noé a lavrar a terra e plantou uma vinha. Podia plantar feijão, arroz, né? Mas planta logo uma vinha. E bebeu do vinho e se embriagou, e estava descoberto no meio de sua tenda. Ou seja, ele estava nu. Veja só, esta é a primeira menção de vinho na Bíblia, ou de qualquer tipo de bebida que embriaga. Por incrível que pareça, nós não encontramos nenhum tipo de menção de embriaguez na época de Caim ou na época da mistura dos povos. Nós vamos encontrar agora, tá certo, a primeira menção de embriaguez com um homem que era temente a Deus, entende? Um homem que que a graça o encontrou, apesar de ser pecador. Noé era um homem tido pela Bíblia como temente a Deus. Então essa é a primeira vez que se fala de uma bebida que embriaga. Visto que a primeira menção de uma bebida que intoxica na Bíblia revela esse episódio tão vergonhoso, não podemos deixar de obter o entendimento dessa ilustração, tal como é indicado pelo Espírito Santo a respeito de Noé. É uma advertência contra a bebida alcoólica ensinada aqui. Bebida alcoólica embriaga, e a bebida alcoólica produziu uma situação vergonhosa para um homem de Deus. Então, queridos, veja só, eu adotei como princípio, tá certo, na igreja, para a nossa liderança, para os líderes, tá? Se o irmão deseja ser líder da igreja, deixa eu pegar um pouquinho de água, me dê 2 minutinhos, por favor. Eu cheguei da igreja e acabei de jantar e vim direto para a live, então eu fico engasgando, subindo e descendo a comida aqui enquanto eu estou falando. Então veja só, presta atenção nisso que é muito importante. Eu adotei dentro da igreja como regra doutrinária, tá certo? Da nossa igreja, não é bíblico, é da nossa igreja, que líderes não podem beber nem vinho, nem champanhe, nem cidra, nem nada desse tipo. Por quê? Porque isso muitas vezes pode servir de vergonha. Eu vou te dar um exemplo. Você toma uma taça de vinho, não pode, por exemplo, provocar uma embriaguez. Mas imagina você toma uma taça de vinho e você vai ali
sai com o seu carro e você é parado numa blitz, numa lei seca. Então você é um pastor, você é um líder de célula. E aí você é parado por uma blitz. Nessa blitz aí fazem a avaliação do bafômetro e você é pego ali com um teor de álcool acima do normal. E o que é que vai acontecer? Você vai expor o nome de Cristo à vergonha, o seu nome como pastor, como líder à vergonha. Então nós adotamos que líderes não podem beber. Se quiser beber, tomar vinho, ou beber cidra, ou champanhe, ou qualquer coisa, não pode ser líder da igreja. Se uma ovelha perguntar para mim e dizer, bispo, eu posso tomar uma taça de vinho? Pode. Não deve, mas pode, não é pecado. Ok? Beber. Beber socialmente, a Bíblia não condena. A Bíblia condena a embriaguez. Foi o que aconteceu com Noé. E isso vai ser condenado lá na frente. A palavra diz, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos com o Espírito Santo. Então, beber socialmente, tomar um copo de cerveja, tomar um copo de vinho, não é? Isso não é pecado. O pecado é a embriaguez. Mas a palavra do Senhor também diz, ai daquele pelo qual vem o escândalo. Você começa com um copo de cerveja, depois toma uma garrafa de cerveja, depois toma uma grade de cerveja. E eu falo isso porque eu já bebi. Você toma uma taça de vinho, toma uma garrafa de vinho, uma coisa vai puxando outra. Então eu aconselho a ovelha a não beber. E peço aos meus líderes que não bebam, porque se beberem, eu destituo, tá certo, da liderança da igreja somente por isso. Porque nós zelamos a questão de evitar escândalo. Aleluia. Então, olha só, versículo 22. Então, eu entendo esse versículo 21 como uma advertência ao vinho. Tá? Uma advertência ao vinho, um cuidado especial ao vinho. Então, a gente tem que ter esse cuidado. Tá? Versículo 22. Cão, pai de Canaã, filho de Noé, Cão é filho de Noé, que vai ser pai de Canaã, viu a nudez do seu pai e disse a seus dois irmãos que estavam lá fora. Olha só. O pecado é como fungo, como levedura. Ele sempre se estende. Esse é o problema de muitas vezes a questão do álcool, por exemplo. E a questão, por exemplo, de outros pecados, como fofoca, como mentira. Tá certo? Isso não para. Então sempre se estende. Então ele entrou, ele viu o seu pai num estado de nudez, num estado vergonhoso. Automaticamente ele foi lá comentar com seus irmãos e expor o seu pai. Então veja só, o pecado é como uma levedura, sempre se estende. Noé não só se embebedou, mas também tirou a roupa e o fez de propósito. Há uma forma de loucura atrás de cada tipo de pecado. Há uma forma de loucura atrás de um tipo de pecado. Então Noé ficou lá, dentro do quarto, nessa situação, ok, bêbado. Versículo 23 diz, então Sem e Jafé tomaram uma capa e a puseram sobre os seus próprios ombros e andaram para trás, andaram de costas para não ver o seu pai nu. Cobriram a nudez do seu pai, tendo voltado os seus rostos, e assim não viram a nudez do seu pai. Então, olha só, uma carência de amor expõe o pecado, enquanto que o amor de Deus encobre o pecado, mas sem tolerá-lo. Olha só que coisa maravilhosa. Que frase maravilhosa. A carência de amor, que foi o exemplo de Cão, expôs o pecado do seu pai. Enquanto o amor de Deus, que é a atitude de Jafé e a atitude de Sem, consegue cobrir o pecado sem tolerá-lo. Versículo 24. Despertou Noé do seu vinho e soube o que tinha feito com ele, seu filho e o mais jovem. Há alguns eruditos que acreditam que Cão ou Canaã, mais provavelmente, cometeu um ato, olha só, olha que coisa muito terrível aqui. Olha só que coisa muito terrível, tá? Isso aqui está como estudo na Bíblia.
Há alguns eruditos que acreditam que Cão, ou Canaã, mais provavelmente, cometeu um ato de homossexualidade em relação ao patriarca. Embora não haja provas concretas disso, há definitivamente uma indicação nesse sentido. Ok? Há uma indicação nesse sentido. É como se Cão tivesse abusado sexualmente do seu pai, nu. Ou o pecado que ele cometeu fosse nesse nível, tivesse tocado no seu pai, tivesse molestado o seu pai nesse nível. Por isso que é a gravidade. Eu já vi alguns pastores pregando e dizendo que ele zombou, que ele riu, que ele brincou, que ele achou graça, tá? Mas alguns estudiosos, eruditas nessa Bíblia de estudo, tá certo? Fala que o pecado que ele praticou foi como um pecado que ele tivesse tocado no seu pai, e isso já tinha sido, isso teve uma conotação, tá certo, de homossexualidade, tá? Por isso a gravidade daquilo que aconteceu. Então olha só, versículo 25 diz assim: e disse Noé na sua sã consciência, maldito seja Canaã, servo dos seus irmãos, será aos seus irmãos. O que é esta maldição? Não tem nada a ver absolutamente com o fato de a pele de algumas pessoas, como algumas pessoas sugerem, por exemplo, que fosse a cor negra. Isso não tem nada a ver. De fato, nem todos os descendentes de Cão e Canaã eram negros. Alguns eram brancos, como aqueles que ocuparam a terra de Canaã. A evidência estava unicamente sobre aqueles, e porque eles se opuseram a Israel, porquanto a declaração é: maldito seja Canaã. Inclusive os cananeus, que puseram sua fé em Deus, poderiam escapar da maldição. Raabe, uma cananita e prostituta, é um exemplo excelente. Ela colocou sua fé em Deus e, depois de um período de purificação, foi incluída ao acampamento de Israel. Casou-se com israelita, se tornou uma antepassada de Davi e até do maior filho de Davi, que é o Senhor Jesus Cristo. Então, isso é muito interessante, queridos, porque mesmo esta maldição, a maldição de Canaã, né, ele fala aqui nessa Bíblia de estudo, que essa maldição, alguns eruditos, alguns teólogos, ou algumas pessoas falavam que poderia ter sido a pele negra, não é? Mas, na realidade, o entendimento é que essa maldição não tem nada a ver com isso. Essa maldição está sobre subserviência, está sobre servidão, que ele, Cão e Canaã, seriam servos de Sem e Jafé. Seriam amaldiçoados no fato de servirem, ok? De serem servos, de serem menores, de nunca estarem numa posição maior do que seus irmãos. Ok? E ele cita aqui, por exemplo, que essa maldição poderia ser quebrada se eles tivessem buscado a Deus, mas eles não buscaram, ok? Se tivessem buscado a Deus como Raabe, teriam sido enxertadas aí, não é, na bênção, mas não fizeram isso. Versículo 26. Disse também: bendito seja o Senhor, o Deus de Sem. Por meio de Sem viria, não é? Nós estamos lendo aqui o versículo 26, tá certo? Do capítulo 9, que diz: disse também, né, ele amaldiçoou o Cão e disse: bendito seja o Senhor Deus de Sem, ok? Que de Sem seria a descendência judaica, que daria ao mundo a palavra de Deus. Além disso, traria o Messias e o Salvador, e seja Canaã servo deles. Os cananeus em Israel foram derrotados por Davi e se converteram em servos de Israel. Versículo 27 diz: alarguem-se Deus a Jafé e habite nas tendas de Sem. Israel, os descendentes de Sem, rejeitaria Cristo
enquanto os descendentes de Jafé o aceitariam. O que significa que a bênção destinada a Sem, quer dizer, Israel, iriam para os descendentes de Jafé, quer dizer, os gentios. Olha como a coisa está bem alinhada. Alarguem-se, Deus, a Jafé, e habite nas tendas de Sem. Ok? Então, ele está fazendo uma referência aqui. Sem será a descendência de Israel e Jafé será a descendência dos gentios. Ok? Então, Jafé, não é como ele diz aqui, não é? Israel, os descendentes de Sem, rejeitaria Cristo, enquanto os descendentes de Jafé, que somos os gentios, somos nós, aceitaríamos a Cristo, ok? E traríamos a bênção que era destinada a Sem, por ser Israel, iria para os descendentes de Jafé, quer dizer, os gentios. Seja Canaã seu servo. Os descendentes de Canaã continuariam até este tempo, em certo sentido, sendo servos de Jafé. Por exemplo, os descendentes de Canaã, em qualquer lugar que estiverem em certo sentido, respondem perante países, como Estados Unidos, no qual uma grande parte da população descende de Jafé. Versículo 28 diz: e viveu Noé, depois do dilúvio, 350 anos. E foram todos os dias de Noé 950 anos e morreu. Então, olha só, para a gente concluir aqui no versículo 29, terminando este capítulo, significa que Noé viveu quase até o nascimento de Abraão. Sendo assim, foi, com toda a probabilidade, uma testemunha da construção da Torre de Babel e da consequente dispersão da humanidade. Noé viveu quase 1000 anos, ok? Quase 1000 anos. E acompanhou todo esse processo. Ok, irmãos? Então termina aqui, tá certo? O capítulo 9, a leitura e o comentário de versículo a versículo, ok? E amanhã nós vamos para o capítulo 10. Espero que você tenha gostado, que Deus abençoe você poderosamente, tá certo? Que as bênçãos do Senhor sejam sobre a tua vida e que o Senhor cumpra na tua vida todas as promessas dele. Amém? Que Deus abençoe, a graça e a paz do Senhor. Compartilha esse vídeo, avisa nas redes sociais, comenta, repassa para as pessoas, compartilhe o link para que mais pessoas possam acompanhar essa leitura da Bíblia e essa explicação. Tá bom? Deus abençoe, a graça e a paz do Senhor e uma boa noite.